Bom, nós vamos agora falar de um outro artista também, que infelizmente nos deixou também, mas deixou um legado, né? Ele foi embora presencialmente, né? Mas vai estar sempre no meio porque era um cara fantástico. Eu sempre fui um admirador desse cara, achava ele fora de série, genial. Fazia questão de sempre que ele apresentava um espetáculo, trazê-lo para entrevistá-lo, bater o papo, que era bom de conversa também, além de genial escritor, ator, diretor, nosso querido Cláudio Ramos. Pois muito bem, quem se lembra do Cláudio Ramos, todos devem se lembrar com certeza, porque ele fazia sempre aquelas peças, né? Minha Mãe é uma Peça, né? Tinha umas coisas, tinha de tudo, cara, tinha de tudo. E agora o Cláudio Ramos está sendo novamente, voltando à cena artística, né, com o espetáculo Criança Tem Cada Uma, que é dele, inclusive. O detalhe é que essa peça foi escrita em 1988. Muito bem, mas vamos contar melhor sobre ele, é melhor eles contarem. Estamos aqui com o ator, também diretor, Marcelo Guilherme, mais uma vez conosco. Marcelo, prazer enorme ter você aqui, meu caro. Muito bom, obrigado, Marcelo. Prazer é todo meu. Trazendo viva a memória do Cláudio, né? Em 2022, ele nos deixou aí acometido foi mais uma das vítimas do câncer, mas felizmente o legado ficou. Nós fizemos essa promessa a ele quando ele estava nos deixando, a gente foi se despedir dele lá e prometemos a ele que a companhia ia viver e está vivíssima, reestreando agora com um texto dele, inclusive. Vivíssima, principalmente graças a vocês dois, que está conosco aqui também o parceiro Rodrigo Bering. Rodrigo, um prazer enorme receber você aqui mais uma vez. Tudo bem? Meu. É muito bom estar aqui novamente e falar sobre o Cláudio, porque eu acho que é uma homenagem grande a ele, ele merece muito isso. Sempre. A gente trabalhou por muitos anos, eu acho que o Cláudio conseguiu lapidar a gente muito bem, para que a gente pudesse levar esse legado dele para frente, assim, não deixar... E fazer sempre com a qualidade que o Cláudio sempre fez, todos os espetáculos. E ele era exigente, né, cara? Ele era, muito. Eu sei disso. Nós somos atores, né, da companhia, ele nos dirigia e a gente sabe muito bem o quanto era, mas valia a pena. Valia, claro. Pelo resultado e pelo profissionalismo que nós aprendemos com ele, para hoje conseguir fazer um espetáculo desse nível. Eu sou suspeito para falar, mas só quem for lá domingo vai saber. Pois é, vocês vão estrear no domingo. Que horas? 4 da tarde, Marcelo, lá no Pascoal Carlos Magno. Os ingressos estão sendo vendidos, é bom falar de uma vez, lá na livraria Leitura, que fica ali em frente ao Parque Alfred. E quem preferir comprar pelo site também, é só entrar lá no Simpla e digitar Criança Tem Cada Uma, que aparece o link lá, dá para comprar. E com um lado social que também aprendemos com o Cláudio. Todo adulto que não é estudante, né, pode também pagar meia entrada se levar uma caixinha de leite. Ele fazia sempre isso nos espetáculos. Né? E aí é mais uma coisa que a gente aprendeu com ele. E esse litro de leite vai para o Instituto Bené, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. E é uma oportunidade também do adulto pagar meia entrada, né? Então, todo adulto também paga R$15, que é o valor da meia entrada. E criança, estudante, aí já não precisa do leite, porque com a comprovação da carteirinha já paga meia. Criança Tem Cada Uma. Ô, Rodrigo, essa peça tão antiga, antiga entre aspas, né? Porque... A antiga também, as peças do Shakespeare são, então aí até hoje, né? Então, antigo entre aspas, porque está atual. Foi preciso fazer alguma adaptação, alguma mudança? Me conta um pouquinho o que vocês estão trazendo. Marcelo, foi uma responsabilidade muito grande pegar a direção dessa peça, né? Que foi uma das primeiras que o Cláudio escreveu e sempre dirigiu, assim. A gente teve a última montagem em 2008. Sim. Só que por ser uma peça escrita muito antiga, ela tem um contexto muito atual. Ela fala sobre a preservação do meio ambiente, a conscientização do uso da água. Então a gente conseguiu, na verdade, manter a mesma direção que o Cláudio fazia, que era uma peça muito coreografada, e trazer a tecnologia de hoje em dia. Então, assim, a gente consegue fazer um espetáculo mais imersivo mesmo à plateia. Então, na hora da chuva, a gente consegue colocar um efeito de chuva na plateia. Na hora da brincadeira dos personagens, eles descem para poder interagir com as crianças. Então, a gente conseguiu trazer para o tempo atual essa tecnologia, sabe? Hoje, e manter o mesmo dizer da peça, né? O que a peça quer levar de informação. E é o que hoje está atualmente falando muito, né? Sobre a preservação da água. Naquela época isso não era tão em pauta, né? Não era tão em pauta. Não era. Você viu, o Cláudio já era um visionário naquela época. Já era.
E a gente coloca isso em ênfase maior, assim. Então a gente consegue colocar até o aquecimento global hoje em dia, que é um assunto muito mais falado. Sim. Então a gente consegue colocar isso na peça também. A gente conseguiu colocar uns elementos e deixar com esse registro aí, com esse toque que o Cláudio sempre fez, né? Sei. Marcelo, os atores hoje? É uma equipe maravilhosa, né? A gente fez aqui, inclusive, um anúncio de uma seleção que nós fizemos, você né? esteve aqui. Viemos aqui para anunciar isso. E demos, então, oportunidade a pessoas que gostavam do teatro, gostam, né? Mas que não tiveram oportunidade de fazer um curso, por exemplo, uma profissionalização. E aí a gente se surpreendeu muito positivamente com esses atores que foram escolhidos naquela ocasião, mas que não tinham formação e estão dando um show. Porque o teatro... Cru de tudo. Você pegou gente crua. Cru, mas que gostava. Que gostava. Era esse o tchan do negócio, né? Tem até duas atrizes que têm uma formação vasta, sim, mas independente disso, o resto, porque são 5 atores em cena, os outros 3 foram escolhidos nessa seleção, ou com bagagem muito pequena, ou sem bagagem nenhuma, mas que se entraram na nossa onda, na nossa linha, encararam o desafio. Porque, Marcelo, como eu disse, nós fizemos a seleção no domingo, os ensaios começaram na segunda. Sim. Então tiveram que estar dispostos a ensaiar 3 vezes por semana, agora mais recente, 5 vezes por semana, para poder que ficasse no nível que está, que é o que a gente chama de nível Cláudio Ramos. De onde ele está, certamente está muito feliz com a qualidade do trabalho que a gente vai apresentar. Exatamente. E eu fico imaginando a expectativa desse pessoal que nunca tinha feito teatro, fazer. Eu imagino o friozinho na barriga, né? E ver pela paixão deles mesmos, assim. E foi muito legal essa seleção, igual o Marcelo estava falando, que a gente conseguiu pegar atores que a gente selecionou uma menina que ela veio de um projeto que é o Gente em Primeiro Lugar, que é um projeto que tem aqui em Juiz de Fora. E é um projeto bacana demais, assim, que traz crianças que querem fazer teatro, que têm a paixão pelo teatro. E na audição a gente não sabia disso, a gente foi saber depois e a gente viu o quanto ela está preparada para subir no palco, quanto esse projeto é muito importante e quanto prepara realmente um ator. A Letícia, ela tem 18 anos, assim, e ela dá um show no palco, ela já tem uma técnica muito boa. É mesmo? A gente selecionou também o David Coutinho, que veio do stand-up, cru, assim, em palco, mas que a gente conseguiu trabalhar e hoje ele está muito afiado, assim, sabe? Então é muito bom ver a paixão deles iniciando, assim, no teatro, sabe? Esse frio, assim, a gente, na barriga que dá, a gente fez um ensaião geral, assim, e ver a alegria deles e transformar mesmo, criar esse personagem e passar positivamente isso ao público, sabe? Tá incrível, assim, e todo mundo tá muito ansioso. Eu falo, a gente poder conter um pouquinho pra gente poder entrar focado. Já nem dormimos mais. Não, Agora até domingo nem dorme. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei agora há pouco no início, né, da peça que o Cláudio... porque eu fiz uma ligação aqui com que o não Paulo tinha. Gustavo, Com o Paulo Gustavo. Minha mãe é uma peça. O Cláudio Ramos era minha sogra, é um pitbull. Isso. Que era. Mas os Ele dois. chegou a estudar com o Paulo Gustavo. Os dois deixaram legados lá do no mesmo Rio. nível. Então eu não cometi nenhum crime, não, tá? Estão fazendo teatro lá em cima. Não cometi nenhum crime, não. E com certeza deve estar lá rindo os dois do que lá, que o babaca falou errado lá. Mas, enfim, se eu conheço bem. E tem umas peças que o Cláudio fazia, cara, que essa Minha Sogra é um Pitbull, era muito legal. E tem uma outra também infantil, que era o Sopa de Letrinhas, não? Tá aí. O Sopa, a gente estava em temporada com ele o ano passado. Pois é. E foi lindo também, foi a produção da Sandra Almeida. Foi uma outra Sandra Almeida, companhia, ela teve né, aqui, que inclusive, Sim, com a gente. E foi lindo também a gente fazer esse retorno. A Sandra fez brilhantemente. A gente fazia os personagens, o Marcelo fazia o Furreca, o cachorro Furreca, eu fazia o livro. E foi lindo demais, assim. E a gente acompanhou essa evolução dessas crianças hoje, essas crianças da era celular, sabe? Então a gente viu que a interação do público infantil está muito maior com os atores no palco, assim. E é por isso que a gente teve essa ideia de colocar essa imersão dessa peça do Criança Tem Cada Uma para as crianças, para a gente ter essa interação, assim. Pode falar, Marcelo. Marcelo, importante ressaltar que o Criança Tem Cada Uma é um texto também do Cláudio, que ele marca a volta da companhia Cláudio Ramos aos palcos, né? Nós fizemos uma negociação com a família do Cláudio e nós mantemos a companhia viva e essa é a estreia da companhia. O Sopa de Letrinhas foi um texto passado para uma outra companhia, né? Que a Sandra tem uma companhia independente, que é a Sal Produções. E então foi um texto do Cláudio já estreado após a morte dele. Mas o Criança Tem Cada Uma marca a volta da companhia Cláudio Ramos.
E, como eu disse, é só arrepio daqui até lá, até domingo. E é interessante, eu falei desse lado visionário do Cláudio, porque eu lembro que na época que ele estava anunciando essa peça e tal, eu fiz matéria com ele, sempre entrevistava o Cláudio, e ele falava dessa preocupação de educar as crianças com relação a essa questão do meio ambiente, né? Que de fato né? Quer dizer, aquelas crianças daquela época, eu tenho certeza que hoje cresceram com uma nova mentalidade Exatamente. a partir deste espetáculo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mesmo porque aquilo que a gente sempre fala, eu faço questão de falar. Ninguém sai de uma peça de teatro impune. Não Ninguém. mesmo. Alguma coisa Sempre vai aprender. Vai, ninguém sai impune. É verdade. E Marcelo, e tem esse hiato aí das crianças da pandemia, né, que não frequentaram o teatro, né? Então a criança que hoje tem 6 anos, 7 anos, já era para ela ter sido inserida nesse espaço do teatro. Há 3 anos atrás, ela tinha 4, ela tinha 3, ela não pôde ir no teatro, porque foi uma época que estava tudo fechado. Então estar hoje com uma peça e prender essas crianças, sem ter uma tecnologia ali de um celular na frente dela, é um desafio a mais, né? Porque as crianças não foram acostumadas a estar nesse ambiente. Quem é dessa faixa etária? Quem já tem 9, 10 aí, teve uma oportunidade de antes. E essa foi uma preocupação grande nossa também. Como entreter essas crianças a estarem ali recebendo uma mensagem tão importante de uma maneira que elas vão ficar ficcionadas ali no palco por 50 minutos, prestando atenção. E a gente pode garantir que vai. Nós fizemos um ensaião geral para alinhar tudo certinho, e a gente teve a presença de algumas crianças, que foi até uma colônia de férias que teve da prefeitura na segunda-feira. Então a gente conseguiu ver mais ou menos como que seria esse desenrolar, assim, e a gente viu como que as crianças estão participando mesmo e ficaram compenetrados os 50 minutos mesmo, do espetáculo, assistindo, e aí interagindo. E aí no meio já começou a falar o desfecho da peça, que a gente fala sobre a conscientização de não jogar o lixo no chão. Então, quando essa grande vilã já jogava, a criança falava, não pode, já foi falado que não pode. Foi falado. Olha que legal. Então foi muito legal, cara. foi um termômetro que a gente teve para poder ver como seria a estreia mesmo. E o mais legal disso tudo é que a peça termina com a ajuda das crianças na plateia. Das crianças na plateia. Eles fazem o final do espetáculo e só quem estiver lá vai poder saber como que isso acontece. Isso aí não pode dar. Não pode. Tem que estar lá para acompanhar, né? Tem que ir lá, domingo, tem que estar 4 lá. horas. Vamos falar o nome da galera que está com vocês? Vocês têm o nome de todo mundo? Temos. Lá no palco, né, a gente tem a Letícia Duque, que foi a menina, né, a artista principal do espetáculo. Aí vem a Sandra Almeida fazendo a chuva, a Arielle Teles, que é a lavadeira, o David Coutinho, o sapo, e o Michel Costa, que faz o sol, né? Esses 5 personagens estão em cena. Mas quem está ouvindo a gente aí, assistindo também, e quer ir ao teatro, mas quer ter a oportunidade de ir de graça, a Rádio Transamérica vai sortear, viu? Eu vou te avisar agora, você não tá sabendo não, mas vai. Aí, Daqui a pouco. Instagram da Rádio Transamérica, uma publicação, a gente já alinhou com a Nath e ela vai postar lá, é só marcar alguém lá, escrever, e aí quem for sorteado, sorteio amanhã, vai poder passar o nome lá direitinho e assistir. São 2 pares de ingressos. Mas quem não ganhar, é só entrar aí no site do Simpla e comprar. Exatamente. Está com preço popular de R$15. Marcelo, e a gente precisa também falar sobre os apoiadores que a gente teve. Importante. Essa peça, eu acho que tudo foi muito positivamente, assim, da estreia da companhia do Cláudio, sabe? E o ano passado a gente foi contemplado pela Lei Murilo Mendes, que é do edital Murilão, né, que é da Prefeitura de Juiz de Fora. E a gente conseguiu montar um espetáculo com uma verba de cultura, um espetáculo realmente do nível do Cláudio, assim, que sempre trabalhou e com o próprio punho e trazia a verba de conta própria dele mesmo. E a gente foi contemplado por esse edital, então a gente conseguiu fazer um cenário de qualidade, um figurino de qualidade, uma técnica de qualidade. A gente tem Lúcia Edésio na técnica também. Então a gente precisa agradecer mesmo muito a Prefeitura por ter essa lei municipal de incentivo à cultura, que é muito raro a gente conseguir, às vezes, um patrocínio que possa patrocinar o espetáculo inteiro, porque realmente é caro. E hoje a gente fazendo a montagem, a gente viu que tudo encareceu muito. Muito. Mas a gente teve esse apoio assim, então a gente precisa frisar isso e agradecer, porque é uma lei que ajuda muita gente como produtor. Claro. E essa peça vai ser levada também a 5 escolas municipais, então a gente vai trazer as crianças ao teatro com contrapartida. E isso é muito bacana, porque é uma peça que vai ser levada a pessoas que às vezes não têm condição de pagar R$15 o ingresso. Então é uma cultura de qualidade, uma cultura para crianças, né? E que precisa ser cada vez mais levada a pessoas que não têm condição. Claro, e são essas pessoas
que mudam, às vezes, Sim, o comportamento, né, de outros de forma assim tão inocente, né, e tão sincera, que isso tem que chegar a essas pessoas. Sim, sim. Tem que chegar. Deselitizar, né? Exatamente. Deselitizar o negócio. E esse é Não um sei outro se existe lado, essa expressão. um outro lado legal da lei, que ela nos dá o aporte financeiro, mas elas nos cobram uma contrapartida, Tem uma contrapartida, um lado exatamente. social, né, pra gente ir fazer essas apresentações. Então, é uma via de mão dupla e funciona muito bem. A gente tem um outro projeto particular de outra companhia que a gente faz apresentações na Zona Norte, patrocinado por uma empresa privada, e quando a gente vai fazer a apresentação desse outro espetáculo em escola, a gente vê o quanto aquelas crianças também precisam disso, né? E como ficam encantadas, né, de ver Encantadas, isso. Marcelo. É incrível de ver assim, o nível de comportamento delas, talvez até nos surpreendendo. Ah, será que as crianças vão ficar senta lá, fica assistindo, intertida. Daí a responsabilidade de um espetáculo de qualidade para poder fazer para poder prender essas crianças. E é preciso, e com essa lei a gente está conseguindo fazer isso também. Como diz a música do Milton, né? O artista tem que ir onde o povo Onde está, o né? povo tá. É E isso eles aí. estão em todo lugar, então a gente está aqui para todo todos os mundo. lugares. E eu acho isso interessantíssimo. Esses dias, até recentemente, eu citei aqui um caso do grande pianista, maestro Arthur Moreira Lima. Hoje eu não sei mais se está fazendo isso, mas eu me lembro que ele, uma ocasião, ele botou o piano dentro de um caminhão e saía pelas ruas do Rio de Janeiro, nas periferias. Parava, abria o caminhão e tocava piano no meio da periferia, na praça. Bacana nas praças, demais. na favela da Maré, em todo lugar ele ia, parava, do nada, ele parava o caminhão, Ali mesmo ele tocava. aí ali ele tocava, sabe? Faz os concertos. E olha, eu cheguei a ver algumas filmagens na época, lotava de gente para ver aquilo. Quando essas cara. pessoas poderiam ver um concerto Quando? de piano, Sim, né? Quando que eu vi um maestro daquele nível internacional tocar para eles, cara? Isso é que é legal, esse Muito bom. trabalho das periferias, cara. Isso é que está faltando ao nosso país, sabe? Essas pessoas terem essa consciência de levar essa cultura para essas pessoas. Elas às vezes não têm acesso, não têm chegada, não sabem como chegar. Né? E Você o pode Cláudio mudar fazia muito. muito isso. O No Cláudio entanto, fazia. Você vê pelo preço das peças do Cláudio. Sempre eram Sempre. 10, 15 reais. Simbólicos. A nossa manteve 15 reais também. Tem É. essa questão da doação também do leite. Então, a gente, todos os projetos que a gente fizer dentro da companhia, a gente sempre vai seguir esse mesmo caminho, essa mesma linha que o Cláudio fazia. Com certeza. E para fazer um espetáculo e botar o nome do Cláudio, meu filho, tem que ser muito bem feito. Tem. É. Porque senão É ele uma puxa a perna de responsabilidade vocês. e um prazer Puxa, muito grande. Puxa. Ele vem de noite e puxa. Puxa mesmo. Eu sempre digo que isso valeu muito a pena. Então, ter recebido de presente a companhia dele, o nome dele, é um presente e um desafio enorme, cara. Imagina. Porque não é qualquer peça que pode estar ali a qualquer nível para representar o Cláudio. Muito bem. Começa domingo, estreia domingo e fica até quando? Aí depois a gente vem em agosto, dentro da campanha de popularização de Juiz de Fora, do Sei. Teatro e Dança. Esse projeto da estreia de domingo agora ela é independente, é uma apresentação nossa, mas em agosto começa a campanha e a gente está em 3 datas, dia 10 de agosto, 19 e a outra esqueci. É a campanha de popularização do teatro. Que vai começar. A Adriana Real vai vir aqui. isso, ela é vai vir coordenadora. aqui em agosto, já combinei com ela. Inclusive tem muitas peças a preço popular de 10 ou 15 reais, tem espetáculo Exatamente. adulto, tem stand-up e o Criança Tem Cada Uma vai estar também nessa campanha, mas a estreia oficial de fato é domingo agora. Estreia oficial. Eu sei porque eu tô saindo de férias agora hoje e volto dia 3 de agosto. Eu combinei com a Adriana, inclusive, assim que eu voltar, que ela vai vir aqui para falar da campanha. Férias de pequena essa, popularização. Marcelo? 10 dias só. 10 diazinhos. Eu vou só ali e voltar. Ali. Entende? Dá pra ir em Guarapari e voltar. Não, que Guarapari. Mineiro, Juiz de Fora que não vai pra Guarapari. Mas vai estar bem representado aqui. Vai. Ô, gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês, parabenizar pela iniciativa, manter o nome desse cara, que ele não... Vamos dizer assim? Fora. Mas manter o nome desse cara, desse artista, em evidência sempre é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês e muita para vocês. É isso mesmo, no teatro é isso. Muita M. Muita M para vocês, tá? Muita. Obrigado, Marcelo. Boas férias. Obrigado, pessoal, que recebeu a gente aqui. Lembrando, para poder entrar lá no Instagram da Rádio Transamérica, daqui a pouquinho vai estar a publicação para você concorrer. E quem não concorrer pode comprar na leitura, no Simpla ou na hora também, que vai estar vendendo na hora. E a nossa rede social é @Companhia Cláudio Ramos. Lá a gente vai colocar toda a programação de todos os espetáculos. Tem comédia boa aí também a próxima.
A gente está estudando a questão de voltar com Minha Sogra é um Pitbull, que foi um clássico do Ah, Cláudio. essa daí tem que Todo voltar, mundo cara. ama, então já tá aí. Me lembro dessa peça que eu vi com a Lívia Rodrigues. Rodrigues. Ele e a Lívia. Isso mesmo. Eu me lembro disso. E a gente está Assisti. pensando numa nova montagem. Estamos com os direitos desse texto É. e em breve vai ter espetáculo adulto aí também. Então acompanha a gente lá que vocês ficam por dentro de tudo. Rodrigo Bering, Muito obrigado. Marcelo Guilherme. Um abraço. Valeu. Até mais. Prazerzão.